Achei muito conceito essa aula. Isso é um conceito de beleza, conceito de arte. Fim das contas, o que é essa palavra conceito que nós usamos tantas vezes e o que ela tem a ver com filosofia? Esse é o tema da aula de hoje. Muito bem, queridos, bem-vindos à nossa revisão da aula de filosofia. Nós conversamos no nosso último encontro sobre conceito. Conceito é uma das ferramentas importantes que nós vamos precisar ao longo das nossas aulas de filosofia nesses próximos 3 anos, e conhecer o que significa essa palavra, o conceito do conceito, né? O conceito da palavra conceito é muito importante porque várias vezes nós vamos dizer e trabalhar com vários conceitos, várias palavras ideia que vão orientar o nosso estudo e vão ser objeto também da nossa investigação em filosofia. Muito bem, a palavra conceito nasce de uma crise dentro da filosofia medieval, crise chamada crise nominalista. Então estava ali presente o problema do nome. O que é o nome das coisas? O nome que nós damos às coisas. Qual é a natureza, a essência dessas palavras que nós usamos para designar os mais diversos objetos que nós temos ao nosso redor? Rosa, carro, casa, cavalo, pessoa, humano, homem, mulher, essas palavras, qual a natureza dessas palavras? Nesse momento existiam 3 partidos diferentes, 3 partidos que se degladiavam, que discutiam grandemente nas universidades medievais. Um deles defendia que os nomes caracterizavam a essência das coisas. A essência das coisas. Então, nós damos nome rosa, cavalo, pessoa, homem e mulher a objetos que têm semelhança com uma casa ideal, com um homem ideal, com uma mulher ideal, com uma rosa ideal. Como se existisse um mundo de ideias, onde as ideias, as formas perfeitas, a essência das coisas existissem como uma forma, que dentro da qual, como bolos ou bolachas ou biscoitos, nós reproduzimos semelhantes a ele. Então, como se existisse uma flor, uma rosa perfeita e todas as outras rosas que nós conhecemos no mundo material fossem cópias e por parecerem com a rosa que nós temos na nossa mente, que é a projeção dessa realidade espiritual, intelectual, como queiram, pode receber o mesmo nome. Então os nomes não podem ser mudados, porque os nomes correspondem à essência mesma das coisas. As coisas, o nome expressa aquilo que a coisa é, mas justamente porque o nome veio antes do objeto. Agora, existe uma segunda opção, que é o oposto completo dessa, segundo o qual os nomes são meras formalidades, são meras combinações entre as pessoas, não tem nenhuma relação com nada, e se nós usamos o mesmo nome para várias coisas é porque nós temos um problema com a nossa linguagem. Seria impossível nós nos comunicarmos dando um nome para cada coisa. Quando nós falamos flor, uma flor particular, rosa, a palavra rosa, quando nós falamos rosa, uma rosa em particular vem à nossa cabeça. E o nome cada nome serve apenas para um objeto. Rosa é aquela rosa precisa. A flor seguinte, por mais que ela seja parecida, o correto seria ter um outro nome para ela, porque elas são completamente diferentes. Cada rosa é uma coisa diferente da outra, então deveria ter um nome diferente. Mas como isso tornaria impossível a nossa comunicação, imagine inventar milhares, milhões, bilhões de nomes diferentes para cada flor parecida, então nós forçamos a nossa linguagem e criamos semelhanças aí meio artificiais entre as coisas e damos o mesmo nome para várias coisas que compõem o mesmo grupo de coisas. Então não tem nenhuma relação de essência nenhuma relação de natureza, nenhuma relação de essência entre o nome e a coisa. É uma mera combinação de coisas
Cada nome serviria apenas para um objeto, mas como nós não conseguimos nos comunicar dessa forma, então a gente força a realidade, cria uma linguagem artificial que não tem nenhuma relação com a realidade, simplesmente para comunicarmos-nos. Muito bem. E uma terceira posição que aqui é a mais importante para nós. Segundo a qual não existe uma ideia anterior de flor, de rosa, de homem, de casa, de mundo, antes da realidade mesmo. Primeiro nós temos o mundo, as flores, as realidades e as pessoas. E por relação histórica, de formação e origem das palavras, ou seja, as palavras têm uma história de formação, um povo escolhe uma determinada palavra, um som para representar uma coisa, cada palavra tem a sua história, sua origem diferente. Isso vocês em língua portuguesa veem palavras de origem grega, origem latina, origem tupi, origem G, origem, não sei, do espanhol, de qualquer outra coisa, vocês veem isso, das línguas africanas. Vocês veem que as palavras têm origens diferentes. Exemplo que eu dei na aula, por exemplo, em São Paulo, nós chamamos a mesma raiz que aqui é chamada de macaxeira de mandioca, representam as mesmas coisas. Então as palavras têm, porque usamos palavras diferentes por causa de origens, histórias diferentes e usos sociais diferentes. Ok, tudo bem até aqui. Né? As palavras têm a sua história, as palavras têm a sua origem, os nomes, as palavras têm a sua origem. No entanto, quando nós pronunciamos as palavras pela primeira vez ou quando aprendemos o nome das coisas, elas criam uma imagem mental na nossa cabeça. Se eu falo para vocês macaxeira, vocês imediatamente criam uma imagem. E todas as outras raízes semelhantes, às vezes nós erramos, obviamente, às vezes parece, né? A gente olha um cará, chama de macaxeira, né? Uma macaxeira é um cará, alguém vai e nos explica, mas na primeira impressão, se eu não conheço o cará, pode ser que eu me confunda, mas independente disso, independente do erro, nós criamos a figura de uma macaxeira na nossa cabeça, de uma rosa na nossa cabeça, de um homem, uma mulher na nossa cabeça, de uma casa na nossa cabeça, e todas as outras realidades que são parecidas e semelhantes, nós conseguimos dar o mesmo nome, mas não porque essa ideia existe antes do mundo. Primeiro, insisto, segundo essa terceira posição, existe mundo, existem macaxeiras, existem casas, existem pessoas sem nomes. As pessoas dão um nome para essas coisas e a partir do momento que elas dão um nome, nossa memória cria imagens mentais e nós conseguimos dar o mesmo nome para coisas semelhantes. Então, a diferença aqui entre essas três posições, basicamente, a terceira, que é a que nós vamos aqui aceitar, né? E a primeira diz que os nomes existem antes das coisas, como se as ideias, o mundo intelectual existisse antes que o mundo material, antes que o mundo das ideias. E ele dá sentido a tudo, antes que o mundo real. Ele dá sentido a tudo. Então, a palavra rosa, a palavra macaxeira, a palavra casa, a palavra homem, a palavra mulher, ou a ideia disso, existe antes de que existam raízes às quais nós damos nome macaxeira, edifícios às quais damos nome casa, seres aos quais damos nomes homem e mulher. A ideia existe antes da coisa. E a última posição é o contrário, é a posição mais real, de que as coisas existem e as pessoas, historicamente, por opção, por N razões, dão nomes e a partir desse nome uma ideia é gerada na nossa cabeça. Diferença entre a segunda e a terceira que nós aceitamos. A segunda, o nome é completamente aleatório, eu posso mudar esse nome e o nome ela não produz nada na nossa cabeça, né? Quando falamos rosa, nós pensamos na primeira rosa que nós vimos e para forçar a linguagem a gente chama as outras rosas de rosa, né? Outras flores parecidas de rosa. E a terceira não. Os nomes eles guardam uma relação daquilo que a coisa é e daquilo para que a coisa funciona, a sua natureza, e produz uma imagem na nossa cabeça. Então, realmente, as flores que têm o nome rosa, elas são semelhantes. Não é uma linguagem forçada. A gente vai estudar em biologia, por exemplo, quando a gente estudar, né, os órgãos das flores, as características das flores, nós vamos ver que na sua essência e como essas flores aparecem, de fato elas são semelhantes e por isso elas podem ter o mesmo nome. E por isso, tudo bem se eu tenho na minha cabeça uma imagem mental, e isso só me ajuda a entender a realidade. O conceito se encaixa nessa terceira ideia. O conceito é essa
palavra pensamento. Palavra que produz uma imagem na nossa cabeça, ou não, talvez não uma imagem visual, mas pelo menos uma imagem de definição das coisas. Se eu coloco, por exemplo, essa figura para vocês, vocês podem dizer N coisas a partir da experiência que vocês têm. Pode ser uma bola, pode ser o sol, pode ser a aurora, pode ser, não sei, uma gema de ovo, mas eu posso também recorrer a um conceito. Posso dizer que é uma esfera. Uma esfera, um conceito matemático. O conceito em geral ele é lógico, ele é objetivo, ele não apela aos sentimentos, mas ele apela à razão. A razão, a forma mais simples de definir o que uma coisa é. Conceito, portanto, é essa ideia, pensamento, essa palavra, pensamento. Uma palavra que gera uma imagem na minha cabeça, uma definição, que pode ser uma imagem visual ou uma definição, que é lógica, objetiva e que vale para todas as situações. Todas as pessoas podem entender, desde que compartilhem o mesmo idioma, obviamente, que as palavras mudam conforme o idioma, mas às vezes que as pessoas compartilham o mesmo idioma, elas conseguem entender a partir do momento que é explicado. Diferente de uma relação subjetiva com as coisas, pessoal, poética, que só o poeta, só a pessoa individual entende. Só uma pessoa individual pode ver uma bola ou um grupo de pessoas a partir de uma experiência que tiveram com aquela forma geométrica. Agora, como conceito eu sempre tenho que recorrer a uma linguagem objetiva, maximamente científica possível e lógica. E lógica, ela tem que fazer sentido. O conceito ele é frio. O conceito é uma palavra fria. É uma palavra que simplesmente quer, de alguma forma, explicar o mundo que nós temos ao nosso redor. E nós vamos usar muitas vezes. Nós vamos pensar, por exemplo, o conceito de amor. A gente não vai pensar nos amores da nossa vida ou nas pessoas que nos amam, mas tentar encontrar um conceito, uma definição, uma palavra, um pensamento para essa palavra amor, para que valha na maior parte das vezes os nossos discursos, nas nossas explicações, na nossa comunicação filosófica e científica. Nós vamos pensar justiça. Nós não vamos pensar nas inúmeras vezes em que pessoas foram injustiçadas ou que nós cobramos justiça, mas o que significa, no fim das contas, essa palavra. Nós vamos buscar o conceito, o significado, aquilo que vale para todas as situações e que me ajuda a entender o que é justiça, o que é amor, o que é trabalho, o que é esfera, em sua essência, naquilo que ela é em si mesma e para aquilo que ela serve, ou seja, a sua natureza. Então, esse foi a ideia da última aula que nós tivemos de filosofia, entender o que é o conceito. Essa ferramenta que nós vamos usar muito. Muito bem, espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês estão vendo que está começando a já ficar exigente as nossas aulas de filosofia, mas sejam bem-vindos. Assim a gente vai caminhando e aprendendo cada vez mais. Espero que tenham gostado. Deixo para vocês um grande abraço e até a nossa próxima aula.